tirar tudo dele e então aparecer para ele em humildade e enviá-lo lá embaixo com uma vara em sua mão para libertar o povo. Quando ele não podia fazer aquilo através de um treinamento militar, através de uma educação científica e através da força militar, ele não podia fazer aquilo. E Deus criou os céus, a terra, as estrelas e o mar. E Deus criou o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé, Pastor Osmar Rodrigues Costa. E com suas mensagens, extraídas do âmago de sua alma, nos traz fé para a nação. Amém. Deus abençoe, irmãos. São João capítulo 10, versículo 30. São João 10, 30. Eu e o Pai somos um. Grande Pai, estamos mais uma vez dependendo de Ti, pois Sua palavra é simples para aqueles que são revelados. E aqui estamos para desfrutar da bênção, da simplicidade do Senhor, Sua maneira de falar, de revelar Sua palavra. Manifesta-te a nós com este grande amor revelado. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentarmos. A matemática espiritual. A mensagem Porque a Pequena Belém, 183, irmão Brana diz: não é só isto é só um pouco, pouca coisa. Mas como você vai conseguir as coisas grandes se você não sabe o ABC? Se você não pode contar até 10, como vai saber matemática? Você tem que começar no início, você que está tentando chegar ao topo. Desça até aqui e comece no correto. Você sabe que muita gente tem dificuldade. Nós estamos hoje num tempo que o povo tem estudado mais.
e eles conhecem mais coisas naturais. Então vamos tomar o natural e o espiritual. Certa coisa natural, eu estava apenas ouvindo um pouquinho um matemático, eu dizia, isso não é para mim não, eu fico louco, eu não dou conta de aprender mais. Esse é o lado natural. A matemática que a gente sabe, que a gente aprendeu há 50 anos atrás, então hoje é bem diferente. Contudo, você terá que saber somar, dividir, subtrair. Isto é uma necessidade para quem quer um bom emprego, ele tem que se formar. Hoje tem que se formar, principalmente o homem. Tem muita carência disto para poder ganhar melhor o pão. Contudo, tem tanta gente desse lado que o salário acaba sendo um fracasso para as pessoas também. É difícil. Muita gente precisando de emprego. O irmão Brana fala sobre isto, que a matemática tem uma chave, existe uma chave para a matemática. E você sabe que dá certo. A matemática, se você fez errado, ela vai mostrar que está errado e acabou, porque a matemática ela dá certo, tem as provas que dá certo também, é obrigado a dar certo, que é uma matemática. Eu estava pensando, o irmão Brana fala sobre isso, que até os capítulos, versículos da Bíblia estão matematicamente certos. Tem hora que você não sabe por que está desse jeito, certo? Mas está matematicamente certo. Tudo que você for ver na Bíblia, você lê, parece, mas isso aqui parece estar fora de ordem. É porque você não entendeu a matemática da Bíblia. O irmão Brana disse que a que não tem falha é a matemática bíblica. Diz que não tem falha. Desde o princípio, o que você aprende com a Bíblia, com os profetas, isto vai até o fim. Não há erro. O erro está no homem, o aprendizado do homem, a maneira dele entender, mas o que Deus fez, o que ele escreveu, o que seus profetas escreveram, o que homens inspirados pelo Espírito Santo escreveram, como nós sabemos, no espaço de 1.600 anos, mais de 40 escritores escreveram e nenhum choca com o outro. Então, existe algo nisto, é o espiritual. Então, se você pode, pelo menos um pouquinho, saber o natural, saiba que o espiritual dá certinho. Se você conhecer a pouca matemática natural, saiba que quando você começar a fazer a sua soma, sua multiplicação, sua subtração, sua divisão, no espiritual você vai ver que vai dar tudo certinho. Aquilo está certo, é espiritual. Mas como saber matemática se não sabe contar de 1 a 10, diz o profeta. Agora, quem fala isso, quem prega isso para nós, é um que diz que ele não conseguia aprender a matemática. Ele diz assim, a chave para a porta é 43. E a matemática, existe a chave de matemática, que você simplesmente obtém para compreendê-la. Eu vejo homens que podem tomar 4 colunas de algarismos e colocar seus dedos, cada um de seus dedos numa coluna de algarismos, e simplesmente ir descendo assim em talvez 5 ou 6 algarismos e colocar a resposta embaixo, calculando 4 colunas de uma só vez, em qualquer parte de 1 a 9. Bem, eu tenho muita dificuldade em calcular uma coluna, a não ser que eu conte nos dedos da mão e dos pés. Então a gente pensa
porque é aquela sabedoria, né? É a inspiração, é o espiritual. Irmão Brana também com dificuldade, ele não estava brincando, por dizer eu não entendo, eu não sei. Não, é porque não tinha condições mesmo. A gente conhece aí pessoas, eu conheço pessoas da minha própria família, que para fazer uma continha tem que ficar pondo nos dedos. E o irmão Brana disse, se não for contando nos dedos da mão e até dos pés, porque tem dificuldade. Outros não, têm uma facilidade, a matemática, ele já soma, multiplica, divide, aquilo só de olhar ele já sabe quanto dá. Tem mais facilidade. Mas isso ainda não conta nada ao espiritual. Contudo, o irmão Brana diz, se você não souber de 1 a 10, você não sabe nada da matemática. E logo ele entra, se você crê na matemática de Deus. O parágrafo 76 do 7º selo, ele diz, você crê na matemática de Deus? Eu li ali, eu e o Pai somos um. Mas você tem que entender essa matemática. Senão, ela não vai dar o resultado que a Bíblia está dizendo. Eu e o Pai somos um. Tem que dar certo, não pode dar 2. Tem que dar 1. Porque já está vindo para nós o resultado. Lá não diz, olha, eu e meu pai, vocês fazem a conta para ver quanto que dá. Qualquer um de nós ia pôr 2. Se deixasse por nós ia colocar 2. Mas ele já deu o resultado. Eu e o Pai somos um. Agora, pode fazer a conta que você quiser, tem que cair naquilo. Aquilo é exato. Aí você precisa de ter capacidade espiritual como filho de Deus. E a capacidade espiritual não quer saber ler, escrever, que tudo isso é bom, é maravilhoso. Mas capacidade espiritual é revelação. É o que Deus te dá de facilidade para saber o que você sabe hoje, que pessoas muito sábias, grandes eruditos, não conseguem. Mas você consegue. Agora, por que consegue? Por que Maria Madalena conseguiu? Por que Pedro, que não sabia assinar o nome, conseguiu? Isto é o espiritual. Eles tinham revelação. Esta é a matemática espiritual. Eles sabem somar. Entende? Sabe somar. Agora, na Bíblia você tem que saber posicionar. Porque a Bíblia já está dando resultados. Se a Bíblia diz, eu, o Pai e o Espírito Santo, somos 3, teria um resultado. Mas quando você vê todos esses números, já tem um resultado. É 1, então você vai ter que saber fazer essa matemática. Vai ter que dar, o resultado vai ser 1. Os números de Deus, como nós estávamos falando ontem, você tem que ter isso em mente. O irmão Brana disse que esta é a matemática de Deus. O 3, o 7, até o 5, 7, o 12, 24, 40, 50. 40 é juízo, 50 é uma libertação, é um jubileu. 24 anciãos, você tem 12 apóstolos, 12 patriarcas. Então você tem que saber isso daí. Isso é uma matemática. Você tem que conhecer isso espiritualmente. Agora, o que nós não conhecíamos, você sabe que é o 7. O 7 nós não conhecíamos. Falando em 3, nós estávamos indo muito bem. Em 5, mas até que nos chega que tem o 7 na matemática de Deus. Você pode ter tudo, se você não passar por aquele número de Deus, você não vai obter o que aquele número significa. Eu tenho outro parágrafo aqui, o que o irmão Brana mostra o que significa o 3 e o 7, que é o 7º selo, 380.
Tem havido um propósito triplo em todas estas coisas. Aquilo nos traz de volta a um 3 e um 7. Novamente, veja, 7 selos, 7 taças. E aí você vai 7 Espíritos de Deus. E assim por diante. Escuta, agora, 3 e 7 são os números de Deus na sua matemática de revelar a sua palavra. O 3 e o 7 você não põe na matemática da salvação. A gente tem que colocar, como o irmão Brana diz, esta é a matemática da mensagem também. É a matemática de Deus, é a matemática da Bíblia, é a matemática da mensagem. Você não pode colocar outro número naquele lugar, porque cada um tem o seu significado na hora certa. É 3 e 5, nós estudamos ontem. Então você tem aquela matemática de Deus. Ele é um e ele é graça. Ele é Jesus e ele é fé. Mas depois você tem que achar um lugar para colocar o 7. Dentro da matemática de Deus. Que é a matemática espiritual. Por que as pessoas não têm a revelação do 7º selo? Por que elas não têm a revelação dos 7 trovões? É porque elas não têm o conhecimento da matemática de Deus, deste número. Se tivesse, saberia que o tempo certo de Deus revelar sua palavra é Apocalipse 10, 7. Aquilo é a matemática, está no lugar certinho. 10, 7. Mas nos dias da voz do 7º anjo. Ali está a matemática de Deus. Você quer que ele revele diferente? Não vai ter jeito. Eu poderia mostrar para você a matemática do nome do irmão Brana. Tem a matemática do nome, 3 e 7. Nós temos tudo no irmão Brana. William Marion Brana, 3. William tem 7 letras, Marion tem 7 letras e Brana tem 7 letras. Agora, o irmão Brana não diz isso à toa, porque você não vai encontrar na Bíblia escrito assim, ó, agora 3 e 7 são os números de Deus na sua matemática de revelação da sua palavra. Você não encontra escrito na Bíblia assim. Mas você vai ver que para revelar o Apocalipse, há necessidade do 3 e do 7. E seria nos dias da voz do 7º anjo. E este anjo, por incrível que pareça, não podia ter 6 letras, como o pai dele tinha. Brana, sem H. Não podia. Por quê? O 6 não está dentro da matemática de Deus. As pessoas não têm a revelação dos 7 selos, e do 7º selo, e dos 7 trovões, por falta de conhecimento da revelação da matemática de Deus. O que revela? É o 3 e o 7. Então eu não posso colocar um 6 ali. Se eu coloco uns 6 selos, me falta o resultado certo. Cadê o resultado? 3 e 7 na matemática de Deus para revelar sua palavra. É 3 e 7. Aí eu quero pôr 3 e 6. Então eu ponho 3. Posso pôr Brana. Eu ponho 3, William Marion Brana. Mas eu ponho ele com 6 letras. Ele não tem o H. Não cumpriria. É incrível essas coisas. E o próprio irmão Brana diz, olha, esses nomes modernos, no tempo do irmão Brana, Elvis, Rick, ele diz que isto veio do fundo do inferno. E se o seu filho chama este nome, ele disse, diga a ele, 1 ou 2, chama ele por 1 ou 2.
É incrível a coisa, porque o irmão Branham olhava, e hoje as pessoas olham e dizem, o meu nome, o nome do meu filho, um artista. Aí procura um famoso do dia. Você vai obter aquilo naquele filho. Se você coloca nomes bíblicos nesse dia, já tem problema, porque existe uma influência do mundo que pega também nomes bíblicos. É uma influência do dia. Por que você pôs tal nome? É porque a novela tem aquele nome, é porque um filme tem aquele artista que você gosta, tem um nome até bíblico. E depois não tem o resultado do significado correto daquele nome. Porque, para começar, aquela pessoa não foi gerada naquele evangelho. O que adianta ela ter aquele nome se ela não veio daquele evangelho? Se ela não veio daquela linhagem? Ela só usufrui do nome e não da virtude. Tem coisas que a gente fica esperando que os filhos melhorem e eles nunca melhoram. Mas por que está desse jeito? Eu pus um nome bíblico nele, mas lembra o tempo que você pôs o nome bíblico nele? O que existia naqueles dias? Quais os nomes que no mundo estava valendo mais? Mais aparência. Você vai acabar vendo e você colocou aquilo. Agora ninguém vai colocar na sua filha um crente, colocar minha filha, eu vou pôr o nome de Jezabel. Por quê? Ele já sabe, o significado não é bom, é idólatra, é mundana, é feiticeira. Ele não quer dizer que a Jezabel, que porventura esteja me ouvindo, que ela é mundana ou feiticeira. Tem que saber que o resultado, o número do nome dela lá de trás, matematicamente, é aquilo. Vai produzir aquilo. E ela tem que se envergonhar daquele tipo de nome e ter uma vida que dá um resultado diferente. A pessoa tem que viver uma vida, vou ter um resultado diferente. É como o nascimento, você nasce debaixo de uma estrela. E você peleja para mudar e não muda. Você nasceu debaixo daquela estrela. Não tem jeito de você mudar. Aquilo ali é o seu nascimento natural. Agora, quando você converte ao Evangelho, o que acontece? O Espírito Santo não trabalha com você naquele nascimento natural. Ele então pode te mudar e te dar uma natureza do céu. Quando você nasceu, você teve uma natureza do seu pai, da sua mãe, da terra. Mas agora você tem uma natureza do céu. Você tem uma natureza de Deus. Por quê? Porque você nasceu dele. A única coisa que muda o nosso gênio, as nossas maneiras, é termos essa mudança de vida. É saber que Deus olha para nós, nos dá do seu Espírito e nos dá a oportunidade de um novo nascimento. E hoje é bom nós sabermos que Deus dá a oportunidade para nós até de termos um novo nome. O que é importante, ter um novo nome. Você trabalha no 5, essas coisas a gente vem pensando há muitos anos, que você trabalha no 5, a era da graça é 5, graça é 5, fight é 5, e Jesus é 5, e as estrelas do gentil é 5 também. Você anotou a estrela? A estrela é 5 pontas. A estrela do judeu é 6 pontas. A do gentil é 5 pontas. Mesmo que viemos com este nome de Jesus Cristo, com 5 letras, Deus tem operado no 5. Tanto no 3, Pai, Filho e Espírito Santo, sendo um Deus. Se Deus não fosse carne, Ele não estava completo. Se eu não fosse carne, eu não estava completo. Se você não fosse carne, você não estava completo. Era apenas um espírito. Mas agora você foi carne. Isso te completou. Deus veio
de Logos, Espírito, Logos, Jesus. Espírito invisível, Logos, a pequena luz que revela o invisível. Jesus, a carne do Logos, do invisível. Então hoje a gente pode ter a matemática de Deus, ver isso começando onde não tem começo, eternidade. Eternidade é Espírito. Mas quando houve um princípio, é um Logos. Foi quando Deus veio numa pequena luz branca para poder mostrar a si mesmo, porque ele é invisível, mas para ele começar a ser visto. Ele já não veio direto à carne, ele veio de Espírito a Logos, a pequena luz branca, e do Logos ele veio e se tornou carne. Amém? Essa é a riqueza de você conhecer a matemática de Deus. Aquilo ali é tão simples para você. Você não faz dele 2 nem 3. Você simplesmente vê suas manifestações e sabe que isso formou um Deus, fez dele perfeito. Corpo, espírito e alma faz do homem perfeito. Pai, Filho e Espírito Santo em Deus faz dele perfeito, completo. Se ele não fosse um destes, ele estaria para manifestar ainda para ser perfeito, para ser completo. Mas ele já manifestou tudo isto, porque nele já estava tudo perfeito. Mas ele tinha que trazer ele para a terra. Ele tinha que trazer a manifestação dele para a terra. Por isso ele veio de Espírito, Logos, carne. Então, na matemática de Deus, você tem que ter o 3, tem que ter o 7. Se você colocar ali HM, Gran, você não tem revelação de selos, novo nome, você não tem revelação de nada. Por quê? Porque está fora da matemática de Deus. Deus não está trabalhando com os 6. O 6 também é o homem. Deus não está trabalhando com o homem. É ele quem revela a palavra. É ele quem se faz homem. Mas ele não usa do homem, sabedoria do homem, inteligência do homem para estas coisas. Você vai notar que as pessoas mais simples, elas terão mais capacidade de receber as coisas mais fáceis, porque elas são simples. E para ser simples, eu já tenho dito a você, simples não quer dizer roupa rota, furada, sapatão furado. As pessoas pensam errado. Eles pensam que ser simples é viver sujo. Ser simples é não tomar banho. Não, isso daí é falta de asseio. Simples é quando você pode ouvir de Deus e se tornar tão pequeno, porque é o grande que se torna pequeno. Deus, eu tenho aqui, mas em Deus o caminho para cima é para baixo. É tudo contrário do homem. No homem o caminho para cima é para cima. Mas em Deus o caminho para cima é para baixo. Você quer subir? Humilha-te. Essa é a maneira. E as pessoas não conseguem, irmãos. As pessoas têm que nascer para aquilo. Ela tem que nascer de Deus. Ela tem que nascer daquele que é grande e ele sabe que o caminho para cima é para baixo. Ele se fez pequeno, sendo grande, se fez pequeno. Esta é a grandeza de Deus, de poder se fazer pequeno. Você vai se encontrar nesse lugar quando você puder se considerar um nada, um ninguém. Aí Deus vem e opera. Não é questão de eu falar, irmãos, eu não sei nada, eu sou um pobre, um miserável. E Deus não está nem aí comigo. Isso é conversa minha. Deus olha e vê, você não parece isso. Quando eu mando minha palavra, você se levanta contra ela, você não parece tão simples. Eu mando um profeta, você mata ele. Eu revelo a minha palavra, você a deixa de lado, você parece que tem mais do que eu.
Eu abro os mistérios para vocês e vocês não importam com aquilo. Pensa bem em Deus, é Deus falando assim com a gente. Eu tenho feito isso para vocês. Se Deus fala, olha Osmar, eu abri esse mistério para vocês que vocês não sabiam, ninguém no mundo sabia disso, já estava tudo revelado. Abri esse mistério e vocês não importam com isso. Vocês não sabiam que o Cordeiro saiu do trono, não sabiam do novo nome, não sabiam o que eram os 7 trovões, e agora vocês já sabem de tudo isso, e não importa com o que eu fiz. É Deus falando. Está tudo aí claro. Você não tinha isso. Você era informe. Agora você tem uma forma. E você não valoriza isso. Você é um ser mortal. Eu estou te dando vida eterna. E não valoriza o que eu te dou. É Deus fazendo coisas para nós, para mostrar para nós tudo que eu tenho feito para você, o que você faz para mim. Eu revelo a palavra, mando um profeta, abro os mistérios, ninguém sabia disso, e os mistérios foram abertos lá no Monte Pôr do Sol. Irmão Brenda diz que eu caia morto que se ele não abriu esses mistérios naquele monte. Que coisa, que segurança com a atração sobre a montanha. Ele tinha tanta segurança que Deus tinha aberto os mistérios lá no monte. E agora ele vem para a cidade para entregar aquilo para o povo. E Deus precisava dar para ele, dia após dia, ainda aquele mistério que já tinha sido aberto no monte. Deus abriu, mas agora você tem que pregar. E agora o homem tem que esperar em Deus, passar a semana na presença de Deus. E cada dia Deus vem abrindo um selo para ele. Agora Deus pode dizer, olha, eu tenho feito isso tudo para você, que valor você me dá? Olha o que você sabe. Valorize isto. O mundo não sabe. O mundo entendido em religião, o mundo teólogo, que se forma para poder falar bonito, para poder saber convencer até o pecador. Eles formam para isso. Enquanto você não precisou se formar, você usou a minha tática divina. É isso que Deus diz. Porque quando o Espírito Santo vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, e não com psicologia. Então você tomou o lado de Deus, a matemática de Deus. Quando você chega a esta revelação, então você sabe, Deus tem usado 3 e o 7 para revelar sua palavra. É por isso que a esposa não é 8º, não, ela é do 7. Simplesmente o 7 a gerou. A esposa, ela é uma geração do esposo, ela é a costela de Apocalipse 10, de 1 a 7. 10, 8 a 11, foi a costela que foi tirado para poder falar a mesma coisa, pregar o mesmo evangelho, ter a mesma matemática espiritual, saber posicionar estas coisas da maneira mais simples. Eu e o Pai somos um. Bom, quem me vê a mim, vê o Pai. Aí você chega, tem que entender a matemática de Deus. O outro diz, não, mas não é assim, é do jeito que está escrito. E até também em São João, não sei se é 14, 26, ele diz, convém que eu vá para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Essa é uma matemática correta, que tem que se entender, o resultado tem que dar certo. O Pai é maior do que eu e o Pai somos um, mas o Pai é maior do que eu. Isso tem que dar certo. E como que vai dar certo? É porque eu sou carne, e o Pai é espírito, e o espírito é maior que a carne. Eu e o Pai somos um,
mas o Pai é maior do que eu. Tem que se entender a matemática divina. As pessoas trinitárias não podem entender, por isso elas vão e batizam falando Pai, Filho e Espírito Santo, porque não entendem a matemática de Deus. Se ele falou Pai, Filho e Espírito Santo, é 3. Não. O resultado é 1. Ele deixou o resultado. Você não pode falar 3, porque ele deixou o resultado. Eu sei que se você somar na matemática 1, 2, 3, tem que ser isso. 1 mais 2 é 3. Tem que dar certo, isso é matemática. Mas ele não estava usando essa matemática. Ele estava mostrando que ele era um com o Pai, que era uma unidade. Assim como eu sou uma unidade no meu corpo, espírito e alma. E eu fui feito à imagem de Deus. Então Deus não é um homem com 3 cabeças, porque eu não sou. Deus não é 3 corpos, porque eu não sou. Porque eu fui feito à imagem de Deus. Desde que Deus é espírito, então eu sou espírito. Desde que Deus fez o homem do pó da terra, então eu sou do pó da terra. Desde que Deus soprou a vida, aquele espírito, nas narinas daquele homem do pó, então me tornei uma alma vivente. E é o que Deus vem fazendo para nós podermos vê-lo. Ele vem de espírito, logos. Quando fala em espírito, é invisível. Ao Deus invisível. Você não pode vê-lo. Quando se fala em logos, se fala na pequena luz branca que se desprendeu do invisível para mostrar o que o invisível era. Luz. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ele estava mostrando isso para nós desde o princípio. Isso não formou 2 pessoas, nem 3 pessoas. Isto vem do invisível ao visível. Você tem que ver as coisas como Deus vê. As coisas de Deus você tem que ver como Deus vê. Porque as coisas naturais você tem que ver como elas se refletem naturalmente. Mas as coisas espirituais você tem que ver como Deus vê. Graças a Deus. Aí na mensagem do 4º selo, parágrafo 160, irmão Brando diz: agora eu quero que vocês observem o 4º. Observe o desacordo do 4 na matemática espiritual. O desacordo do 4. Não adianta você querer colocá-lo na matemática de Deus, que não dá. O 4 não dá, é Pai, Filho e Espírito Santo, é 1. Mas quando você toma o 4 para tomar o cavalo branco, o cavalo vermelho, o cavalo negro, o cavalo amarelo, quando você toma isto, então você não está na matemática de Deus. O 4 não está naquela matemática de Deus. O 4 é uma formação do inimigo. Escuta, Deus está no 3. Este é 4, que é o anticristo. Ele está no 4 aqui. Primeiro o anticristo, branco. E tem que tomar cuidado, porque assim, irmãos, até o diabo veio no branco, porque ele sabia. O branco é original, tudo que você tem depois é uma perversão do branco, porque o branco é original. A cor original é branco. O que você tem depois é uma perversão. Certo? Então, o diabo, sabendo disto, também veio no branco. Ele sabendo, Cristo veio é o cavaleiro de Apocalipse 19, o cavalo branco. Aí o diabo já veio para enganar com o 4 e com o branco também. Tem coisas que você tem que tomar cuidado. Tem pessoas que elas começam com você como um branco, mas elas terminam com você com amarelo.
Elas começam como branco, elas começam como anjo, elas começam como algo que pode te enganar, porque Deus também vem no branco. Então eles usam-se o branco, eles usam as palavras dóceis, eles conversam com você no início, é aquele rapazinho que quer ganhar a moça e ele fala de tudo, e os olhos dela é bonito, e o corpo é bonito, e tudo é bonito, e depois que ele a possui, ele a chuta. Mas você não disse que era bonito? Agora eu sou o cavalo amarelo. Mas para te enganar, ele vem também no branco. E tem hora que nós, os irmãos, estamos agindo no branco, que não é o branco de Apocalipse 19, é o branco de Apocalipse 6. Apocalipse 19 é Cristo, vem no cavalo branco. Apocalipse 6 é o anticristo. Muitas vezes, como irmãos, trabalhamos no branco, aí nós enganamos um ao outro, e de vez em quando nós vamos mudando de cor. Aí nós já damos um chute em alguma coisa, passamos para o vermelho. Aí nós já adentramos na venda espiritual, nas coisas espirituais, que foi o que aconteceu com o negro, o cavalo negro. Foi vendendo as coisas espirituais. E depois que ele fez isso, ele foi beneficiado. Aí ele mostra a sua cor final. Seu nome é morte. Sua cor é amarelo. Mas não começou no branco? Por que não permaneceu? Você não começou como verdadeiro crente? Por que não permaneceu? Toma aquilo que é de Cristo, toma a matemática dele, até na cor. Você tem que tomar verde amarelado. Toma essa cor. Tenha isso, é a cor de Deus. Mas não, você vai querer fazer uma mistura com 4, e o seu final da morte é morte espiritual. E o cavaleiro do cavalo baio, que é o amarelo, ele vem matando primeiro espiritualmente, que é o que ele está fazendo nesse tempo, desde o tempo que o profeta esteve na terra. Como profeta, houve ao lado do profeta o falso profeta, que é o cavaleiro no cavalo amarelo, que estava matando espiritualmente, porque o 4º selo é um selo predito, ele não acontece enquanto nós estivermos aqui na terra. Temos que sair no rapto para a morte manifestar no 4º cavaleiro. Agora, quem não conhece a matemática de Deus, tanto faz 3 como 4. Então eles se enganam na cor, eles não conhecem a cor de Deus. Então eles se enganam também. E se os dois é branco, isso é um início de engano. O crente precisa aprender isso. Eu não posso enganar ninguém. Você não pode enganar ninguém, senão você já começa como um anticristo com a cor de Cristo. Para poder enganar, tem que ser um branco. Para poder enganar, tem que ser boa coisa. Aí depois que você vai piorando, mas para enganar você é uma boa coisa, é um bom rapaz. Para enganar, depois que vai piorando no decorrer do tempo, é uma boa moça, é um bom homem. Eles começam tudo bom, mas daqui a pouco vai piorando, eles passam para o cavalo vermelho, negro, e quando eles chegam no amarelo, eles te matam espiritualmente. Isso é o que tem acontecido nesses tempos em que temos vivido. As pessoas não têm percebido a atuação do inimigo, a matemática de Satanás. E até a cor que vem também para enganar, vem no branco. Mas olha o capítulo dele, 6. Verso 1. Ó, o 6 não é a matemática de Deus. Deus está no 7. Este cavaleiro vem no 6.
Tem que ter luz para essas coisas. Então, o irmão Branham continua aqui, ó. Deus está no 3, este é 4. Ele está no 4 aqui. Primeiro, anticristo, branco. Segundo, falso profeta, vermelho. Terceiro, vigário dos céus e da terra e do purgatório, preto. Quarto, a besta, cavalo amarelo, Satanás sendo lançado do céu. Eu tenho dito isso, eu já preguei sobre isso, aplicando ao casamento, que quando o casamento chega a estar no amarelo, aí você vê a morte do amor, a morte da dedicação, a morte da compreensão, a morte das boas ações, dos bons sentimentos, dos bons costumes. A morte chega. Estas coisas, estas mortes chegam primeiro do que a morte. Aí depois vem a morte. Mas primeiro vai morrendo no casamento as primeiras coisas que deveriam permanecer. Você tem que cultivar, casamento é cultivar. Amor, dedicação, é cultivar. Você tem que cultivar, porque se você não cultiva, aquilo ele não produz, filho. Não produz, então o marido cultiva a mulher cultiva o marido. Você sabe o que é isso? O que é carpir lá na beira do pé, jogar uma terrinha no pé da planta, um adubo ali, um salitro, para poder cultivar. É isso que faz o crente, isso é que faz os casamentos. Tem muitos casamentos que ficam dando no seco, está parecendo o Ceará. A terra do Mesquita. Então fica um casamento no seco, terra rachada. Cadê um esterco? Cadê um salito? Cadê um adubo? Cadê uma paciência? Cadê um amor? Cadê uma compreensão? Cadê uma ajuda? Cadê uma terrinha no pé para ajudar, para cultivar, para que esse casamento vá até que a morte separa, filho? Olha, esse negócio até que a morte separa, talvez leva 50 anos. E desde o primeiro ano você já está esperando que a morte chegue, ela não chega. E quando é que ela vai chegar? Mas, o que tem que fazer? Cultiva. Tem que cultivar. O marido ajudar a mulher ajudar o marido. Irmãos, eu não queria decepcionar vocês. Eu não quero decepcionar vocês. Mas a forma de tratamento que nós temos no casamento, no cônjuge, revela se vamos no rapto ou não. Não sabemos cultivar nem o natural, queremos ir para o espiritual, mas nunca. Nem o natural tem paciência, não cultiva, não tem dedicação para aquilo, não tem amor para aquilo. E depois quer ir para o céu. Não quero te decepcionar, também não quero te desanimar, mas por favor, corrija. Corrija, se o seu casamento está indo água abaixo, dá uma paradinha nele e joga um adubo, tenha paciência. Chame essa mulher, chame esse marido, conversa com ele, traz um diálogo entre vocês, muda as coisas. Respeite cada um o direito do outro. Olha o dever do marido, olha o dever da mulher. Procura ver se está de acordo com a matemática da Bíblia. O casamento não pode funcionar, não pode ir até que a morte separa. E o resultado bíblico é esse. O resultado do casamento, pela Bíblia, é até que a morte o separe. Esse é o resultado. Então, quando você tem esse casamento agora, leva esse casamento até que a morte separe. Olha, a matemática vai cumprir. No final, e agora quantos anos vocês viveram juntos? 40, 50, e agora a morte nos separou. Muito bem, então cumpriu a sua parte. A matemática cumpriu.
Nós, depois que aprendemos, estamos na igreja a vida toda. Irmãos, vocês vieram ignorantes lá do mundo, fizeram a coisa errada, casar errado é uma coisa. Agora, estar dentro das coisas de Deus hoje, dentro dessa mensagem, ouvir o que nós ouvimos, saber o que nós devemos fazer e não fazer, somos praticantes de iniquidade. E não adianta esperar arrebatamento. Eu sei 7 trovões, eu sei novo nome. Por que você não sabe amar aquilo que é seu? Por que você não sabe dedicar a seu marido, a sua mulher, a seus filhos, a seus pais, a seu pastor, o pastor da igreja? Ou vocês pensam que eu venho aqui perder tempo com você? Eu tenho que te entregar o melhor que eu tenho. Se eu tivesse uma mensagem melhor, eu te daria hoje. Eu não tenho. Estou te dando o que eu tenho, cultivando a igreja, mostrando para ela seu lugar, sua posição, sua forma de amar, de fé. Nós estamos comendo num só lugar, todos nós unidos, comendo esta revelação. Isso é zelo pastoral. É dar o que Deus está dando no momento para você. É alimento de hoje, não é de ontem não. É hoje. Vamos na panela, está quentinho. Mas tem uma matemática que te mostra aquilo. Se eu for fiel até a morte, Ele me dará a coroa da vida. E não falha. Essa matemática não falha. Se eu for fiel, eu recebo. Senhor Deus, ajuda-nos para chegarmos no lugar que nós desejamos chegar. Com isso não estou dizendo que estou perfeito, mas caminho para esta grande perfeição, levando um povo a ser honesto, a ser vivo, a ser praticante da verdade, a viver e expor esta palavra. Agradecemos ao Senhor pelo que temos recebido e pelo que tem cumprido em nossas vidas neste dia, o resultado desta revelação, o que daria fé de rápido. Isso não falha, Senhor. Essa matemática não falha. Os trovões são as revelações contidas nos 7 selos. Isso não falha, Senhor. Eu sei que esta matemática não falha. Eu tenho fé de rápido. Eu tenho novo nome. Eu sei que o HM não falha, Senhor. Se HM faz parte do novo nome, então eu tenho novo nome. Eu tenho Brana. Eu tenho BRANHAM na minha vida, na minha fé. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, que cada pessoa possa saber que se crê, verás a glória de Deus. Esse é o resultado da matemática de Deus. Você crê, é curado. Creia e seja curado. Oh Pai, esse é o resultado desta matemática, é crer e alcançar esta libertação. Cada irmã, cada irmão nesse instante que está doente, que está aflito, que está cansado, que os médicos não dão conta, que a medicina não encontra um resultado, o Senhor já deu o resultado no Calvário para nós. Nós cremos, Senhor, então nós temos a cura divina. Aleluia. Pelas suas pisaduras fostes sarados. Pelas pisaduras do Senhor nós já fomos sarados. Obrigado, Pai. Este é o resultado, é a matemática. Isso não falha. Cada irmão, cada irmã, abençoados, curados pelo poder de Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Se tu soubesse como Deus te ama, se tu soubesses como é grande o teu amor, mais profundo que o mar,
mim, ó pecador. Não importa se são muito teus pecados, não importa, Jesus vai te perdoar. Tua vida será transformada. Se hoje mesmo você a Jesus aceitar, se tu soubesse como tua alma chora, está ansiosa por uma libertação. Não perca tempo, hoje é dia de salvação. Não importa se são muito teus pecados, não importa, Jesus vai te perdoar. Tua vida será transformada. Se hoje mesmo você a Jesus aceitar,